passagem das Escrituras Sagradas para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta tarde se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Abra comigo no capítulo de número 8, eu lerei alguns poucos versículos. Atos capítulo 8, nós leremos versículo 4 a 5, então versículos 9 ao versículo de número 13. Estas palavras: mas os que andavam dispersos, isto é, depois da grande diáspora de Jerusalém, os crentes iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Versículo de número 9. E estava ali em Samaria, isto é, um homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo ser ele uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este homem, este é o grande poder de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo havia iludido-os com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Bem, o título desta mensagem nesta tarde é uma realidade chamada falsa conversão. Aqui diante de nós está, pelo Espírito, o registro de um desses casos, uma falsa conversão. Um registro extraordinário, na verdade, eu digo extraordinário, pela quantidade de detalhes que o Espírito decidiu escrever aqui a respeito de uma falsa conversão. Não extraordinário por ser o único caso de uma falsa conversão na Bíblia. Há inúmeros, na verdade. Bem, você se recorda do contexto imediato, estes versículos aqui. Por causa da grande perseguição contra o Evangelho em Jerusalém, a morte de Estevão, o primeiro mártir, apedrejado ali pelos fariseus, Saulo ali, junto com aqueles homens, uma grande perseguição se lança contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Versículo 1 do capítulo 8 nós lemos: e também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia em Jerusalém uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos permaneceram ali. Mas os crentes se espalham, sendo expulsos da cidade, perseguidos por causa de suas vidas. Fogem de Jerusalém por toda parte, mas como crentes em Jesus Cristo, conforme eles seguem pregando o Evangelho da graça redentora por todas as regiões no entorno de Jerusalém, Judéia, Samaria, em toda parte. Eles são dispersos, versículo número 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus e cumprindo exatamente o que o Senhor Jesus Cristo profetizou, que haveria de acontecer: ferir o pastor e se espalharão as ovelhas, e que depois da sua morte muitos ouviriam o Evangelho da graça redentora. Queridos amigos, não há nada fortuito na palavra de Deus. Esse não é um registro incidental de coisas casuais que por acaso aconteceram. Aqui está o Espírito de Deus registrando algo para o nosso ensino. Então nós lemos que um desses discípulos desce de Jerusalém, era um diácono na igreja em Jerusalém, chamado Filipe, e Filipe vai para aquela cidade próxima de Jerusalém, Samaria, versículo de número 5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo Jesus, e pelo poder do Espírito Santo, através da pregação de Filipe, milhares de pessoas, centenas, dezenas de pessoas vêm à fé no Senhor Jesus Cristo. Deus chama dezenas de pessoas para crerem nele, para conhecerem o Salvador. Não é maravilhoso conectar essas passagens nas Escrituras? Um dia o Senhor Jesus Cristo esteve em Samaria. E ali uma única mulher à beira de um poço conheceu o Senhor, e ela em uma pequena vila. E aqui estão as maiores obras que o Senhor Jesus Cristo prometeu àqueles que crescem, aos seus discípulos. Milhares de pessoas haveriam de crer na vida pessoal de Cristo aqui na terra, um número pequeno de pessoas, mas então, tendo ele morrido e ressuscitado, aberto o caminho de salvação, seus discípulos se espalham por toda parte, e dezenas, milhares de pessoas, pelo poder do Espírito, vêm à fé no Salvador. Deus chamou dezenas de pessoas aqui em Samaria, e ele seguiria chamando também pela pregação do seu Evangelho. E muitas dessas pessoas aqui em Samaria não só creriam no Salvador, teriam suas vidas transformadas, mas naquele contexto inicial
elas também experimentariam em seus corpos o poder de Deus através da cura e de tantas bênçãos. Versículo de número 6 ao versículo de número 8, nós lemos: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então nós ouvimos esse toque maravilhoso, e havia grande, grande alegria naquela cidade. Não é tremendo? E é nesse ponto aqui que nós somos então introduzidos nesse contexto a este personagem, a este homem chamado de Simão, um homem que irá ocupar quase metade desse capítulo de número 8, não é interessante? Simão o mago, o feiticeiro de Samaria, versículo de número 9 em diante, estava ali em Samaria um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo ser ele uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido, enganado, ludibriado com seus truques, com suas artes mágicas. E ele segue então apresentando esse personagem Simão. Então, tendo apresentado Simão, Lucas aqui, o autor pelo Espírito, ele mostra o caráter desse homem, que usado pelo diabo, ele enganou muitas e muitas pessoas. Na verdade, esse Simão, ele é um proto-pastor do Evangelho da Prosperidade, que pelo ganho, através de falsos sinais e truques, pelo dinheiro e ganho, arregada uma grande multidão para se enriquecer. Aqui nós temos, não há nada novo debaixo do céu, mas Lucas nos surpreende de repente. Depois de revelar o caráter deste homem, a instrumentalidade satânica, então ele nos surpreende, dizendo que até mesmo Simão creu no Evangelho da Graça Redentora. Versículo de número 13, nós vemos: mas como que crescem em Filipe, isto é, as multidões, os homens e mulheres de Samaria, que ele pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, mas como crescem em Filipe, creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, ele estava atônito. Ele estava maravilhado. Lucas nos surpreende, dizendo que aquele homem, aquele filho de Belial, de Satanás, que enganou centenas, dezenas de pessoas naquela região, ele também creu no Evangelho da Graça Redentora. É surpreendente, não é? Simão também creu na mensagem pregada do Evangelho, ele é movido por essa mensagem, ele é batizado, ele professa a sua fé publicamente diante da igreja, e depois de ser batizado, ele se junta à igreja, ele está colado com Filipe em todo lugar, ele estava deslumbrado com o cristianismo, ele estava atônito com o que estava acontecendo diante dos seus olhos. Mas a surpresa desse versículo 13 não é tão grande quanto a surpresa os versículos de número 18 a 20, que depois de ter crido no Evangelho, nós lemos isso: e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Não é tremendo? A experiência de conversão de Simão foi falsa. Foi uma conversão que não aconteceu, uma falsa conversão. Os apóstolos estavam indo em Jerusalém, os discípulos se espalharam por toda parte, ouvindo sobre muitas conversões em Samaria. Aqueles apóstolos decidem enviar João e Pedro para ver o que estava acontecendo ali e organizar aquela igreja em Samaria. E ao chegar ali, nós vemos que eles operam pelo poder do Espírito, seus sinais, e também oram ao Senhor para que aquela igreja entre os samaritanos fosse autenticada pela vinda do Espírito Santo, como uma espécie de segundo mini batismo do Espírito ali no início. E quando Simão vê aquelas coisas, e ele vê as multidões crendo, e os sinais e coisas tremendas e sobrenaturais, extraordinárias, ele fica atônico, fica surpreso, e ele fica tomado por aquelas visões. Então ele se aproxima de Pedro, e nós lemos que ele diz a Pedro: por dinheiro. Então, vendo Simão que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro: dai-me também este poder. Mas a resposta de Pedro no versículo 20 é esta: mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Simão era um falso cristão, alguém que passou por uma falsa conversão,
Alguém que não buscou um lugar de arrependimento aos pés do Salvador. Alguém que passou por uma experiência meramente intelectual de abraçar o teor, a mensagem do Evangelho, ou talvez por uma experiência emocional cristã, assim por dizer, mas alguém que não experimentou uma obra de regeneração em sua vida. É uma história tão triste, não é? É uma história realmente que toca, é algo triste, é algo que abre os nossos olhos, nos faz pensar, mas talvez você pense, eu me pergunto se você acha estranho que Lucas tenha registrado isso aqui. Parece estranho, não é? Aqui estamos nós lendo a narrativa de coisas maravilhosas, de inúmeras conversões, do poder de Deus no início da igreja, centenas, milhares de pessoas crendo no Evangelho, a obra do Espírito visível diante dos olhos daquelas pessoas que por séculos não tinham visto nenhum milagre, nenhum sinal. E de repente, no meio disso tudo, o registro de uma falsa conversão. Não é estranho? Não é estranho, amigos? Todo o capítulo 8 é preenchido com a narrativa de inúmeras conversões, e o final do capítulo é fechado com a narrativa da conversão daquele etíope, que tem uma tremenda conversão, e com ele o evangelho é levado para a Etiópia, o norte do Egito, o sul do Egito, perdão, o Sudão, aquelas regiões todas, um registro maravilhoso do Espírito, inúmeras conversões. Será que não seria mais fácil para Lucas, escrevendo aqui Atos, seguir em frente, preencher essa parte do capítulo com uma notícia positiva, da colheita de almas, de pessoas sendo transformadas, regeneradas pelo Espírito? Não seria mais glorioso para Lucas registrar isso, preencher esse capítulo apenas com o sucesso do Evangelho em Samaria, no registro de inúmeras conversões, concluir com o registro daquele etíope? Lucas poderia ter concluído toda essa narrativa maravilhosamente bem, com essa nota do versículo 8, não é? Dizendo, e havia grande alegria naquela cidade, ponto final. Não seria mais maravilhoso? Não seria uma coroa de glória sobre o início do Evangelho em toda parte? Talvez sou estranho, não é? De repente, no meio de beleza, alegria, gozo espiritual, o avanço da igreja, o triunfo do Evangelho, ver algo assim, uma falsa conversão, não é algo estranho aos nossos ouvidos? Bem, talvez sou estranho ler isso, porque nós temos a tendência de esquecer que o Espírito Santo de Deus está comunicando algo através desta narrativa. Nós temos a tendência de ler o livro de Atos como uma mera narrativa histórica, fatos sendo encadeados e organizados em um fluxo contínuo para um clímax e um final. Essa é a nossa tendência, fechar o livro e seguir em frente. Aprendi certos fatos históricos a respeito do Evangelho, a respeito do início da igreja. Essa é a nossa tendência. E nós esquecemos que este livro é inspirado por Deus. E toda a informação presente neste livro é inspirada por Deus. E há aqui doutrina, há aqui verdade para nós. É Deus apontando o dedo e dizendo, há uma informação para nós aqui, amigos. Não há nada aleatório, circunstancial apenas na palavra de Deus. O Espírito de Deus registrou este fato desta falsa conversão de propósito. Depois da narrativa de inúmeras conversões, parece fácil, não é? O Espírito de Deus operando através daquele homem Filipe, pregação, pessoas crendo, facilmente movidas no coração, quebrantadas, perscrutadas na alma, crendo, confessando, sendo salvos, batismos, alegria, milhares de pessoas se reunindo à igreja. De repente algo feio, algo estranho, uma falsa conversão, um auto-engano. Por que isso? Por que dessa narrativa? Bem, eu te digo, aqui está a manifestação do amor de Deus por nós. Aqui está a bondade de Deus no meio dessa narrativa, pensando em nós. Queridos amigos, isso foi colocado aqui, inserido aqui para o nosso bem. A nossa segurança espiritual nesta tarde depende da nossa posição em relação a esta narrativa. A segurança eterna de nossas almas depende da nossa posição nesta tarde em relação a esta narrativa, diante das verdades expostas aqui, neste capítulo 8 de Atos. Aqui está o contraste entre uma verdadeira ou dezenas de verdadeiras conversões e uma falsa conversão. De que lado nós estamos? Essa é a pergunta. É isso que o Espírito está dizendo aqui. Qual dessas experiências manifesta a nossa experiência religiosa? Você percebe? Esse é o propósito. Teria sido mais conveniente para Lucas e mais feliz seguir a narrativa não é mencionando essas coisas maravilhosas sem esse incidente tão triste e seguir narrando o resultado do Evangelho
E terminar não é com aquela nota positiva, e havia grande felicidade em Samaria, grande alegria. Mas o que nós vemos aqui é a bondade de Deus. É a preocupação de Deus com você, comigo, que frequenta uma igreja, que tem acesso à mensagem do Evangelho, que cresce, que está no meio cristão, que está acostumado a ouvir a palavra de Deus, a ver pessoas sendo convertidas, mudadas, que nasce, talvez que seja formado, que está há muitos anos em um ambiente cristão, evangélico, talvez. É a bondade de Deus por você e por mim. Por quê? Porque Ele conhece o coração. Quando nós vemos aqui a bondade de Deus, nós paramos então para pensar diante de uma figura como essa, se nós paramos realmente para considerar. Ninguém se engane, Deus está dizendo. Ninguém se iluda, imaginando-se ser um salvo, quando isso não é um fato. Esse é o caso desse homem Simão. A sua falsa conversão, ela é colocada aqui pelo Espírito, propositadamente, cuidadosamente, como um contraste àquelas inúmeras conversões genuínas. Ele está dizendo que no meio de um grupo de pessoas, que entre pessoas que ouvem o Evangelho, pode muito bem haver pessoas que se iludem com o Evangelho. Amigos, é de fato possível pensarmos sobre nós mesmos como cristãos, quando talvez não somos cristãos. É possível estarmos iludidos. E aqui está um homem que pensava ser um crente, e exteriormente, mesmo diante do olho dos pregadores ali, mesmo diante de Filipe, daquela igreja, daquela congregação, ele tinha todos os sinais característicos de um salvo, de um crente. Bem, Simão não é o único caso na palavra de Deus, é claro que não. Há outros casos. Você se recorda? Abra comigo em João capítulo 2, versículo de número 23. Há um momento em que o Senhor Jesus Cristo, pregando o Evangelho da graça redentora, terminando de pregar o Evangelho, ele diz essas palavras, João 2, 23 e em diante. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele sabia o que é o homem, ele é um antropólogo por natureza. Muitos creram no seu nome, nos diz o evangelista João, mas nos diz também que ele não se dava em confiança a eles, porque conhecia o coração de cada um deles. Queridos amigos, passagens como essas são necessárias na Bíblia para nós. Vocês se recordam de uma outra instância, a parábola do semeador? E creram por algum tempo, até que as pressões da vida, a busca por riquezas, estou colocando tudo aqui na mesma salada, a perseguição, o cansaço da vida, isso, aquilo, e não deram frutos, e morreram, não cresceram. Pessoas que aparentemente foram salvas. Essas passagens são necessárias. Aqui está o Espírito Santo de Deus, com todo cuidado, misericórdia e amor, colocando advertência para nós na palavra de Deus. É possível, amigos, pensarmos sobre nós mesmos como cristãos e não sermos. Não há nada mais terrível para uma pessoa seguir pela vida pensando-se um salvo quando não é um salvo. Eu creio que não há uma condição existencial mais terrível do que alguém seguir por toda a sua vida pensando-se um salvo quando não é um salvo, e descobrir no final da vida que a todo tempo esteve enganado a respeito disso. Você se recorda das palavras do Senhor Jesus Cristo no final do Sermão do Monte? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. É por causa disso que a palavra de Deus dá um caso como este de Simão. Há uma advertência aqui para nós. Aqui está alguém completamente em paz consigo mesmo, que é um crente, que está salvo, que irá acordar um dia na presença de Deus e ser recebido com louvor pelos anjos. Glória, glória, cantam os anjos lá, por mais um remido entrar no céu, nunca tendo conhecido o Senhor Jesus Cristo por experiência, quando na realidade não é um salvo. É possível, queridos amigos, que uma pessoa esteja realmente convencida de ser salvo quando não nasceu de novo. Não é temerário, não é algo horrível estar numa condição de ilusão espiritual, achando-se salvo quando não é salvo. Bem, a nossa pergunta então deve ser essa diante disto: como algo assim aconteceu? Como algo dessa natureza pode ter tomado lugar na vida de uma pessoa? Como é possível para uma pessoa se iludir a respeito de algo assim? A respeito de algo que é tão claro?
Estar bastante convencido que é um cristão quando de fato não é. Dizer paz, paz para si mesmo quando não há paz. E continuamente convencer a si mesmo destas coisas quando não há prova, não há realidade. Bem, deixe-me dizer uma das razões fatais, creio eu, na palavra de Deus para um auto-engano como esse. É dizer que porque você é filho de um cristão, você é automaticamente um cristão. Oh, queridos amigos, eu tenho encontrado este erro desde que eu nasci de novo, eu mesmo tendo sido vítima deste engodo. E por mais incrível que pareça, é comum, não é, encontrar pessoas que acalentam esta ideia. E os filhos de crentes, os filhos de cristãos, são pessoas que estão em uma posição de grande perigo. Porque eles podem vir a assumir que são cristãos, e todo mundo em volta pode vir a assumir que de fato eles são cristãos, e confirmarem eles no seu engano, e institucionalizarem eles na religião, quando nunca nasceram de novo. A criança se torna interessada, não, e ativa com o cristianismo quando ela é trazida para a igreja. Especialmente se ela cresce no meio cristão, ela quer ser ela vê que essa coisa é maravilhosa, essa mensagem é boa, é isso que eu devo seguir. A minha mãe me diz que esse é um bom caminho, meu pai me diz que eu sou um bom caminho. Sou às vezes repreendido, sou levado para a igreja, eu vejo que isso é um caminho superior, melhor do que o mundo, e essas coisas que estragam e destroem a vida de uma pessoa, é natural que uma criança busque, assimile, se vista desta maneira, deseje ser batizado, confirmado assim por dizer, fazer aquilo que é esperado, ser um membro de uma igreja, é natural para uma criança agir assim. E pais cristãos e às vezes pastores incautos encorajam os filhos de cristãos a serem batizados sem examinarem a si mesmos, à luz das evidências na palavra de Deus. Às vezes você encontra e conversa com pessoas e elas dizem coisas desse tipo. Bom, eu sempre fui um cristão, eu sempre me vi um cristão desde que eu era menino. Oh, querido amigo, a única resposta para uma indagação como essa, para uma afirmação como essa, é dizer, ninguém nasce um cristão. Todo o teor da mensagem da palavra de Deus é para nos ensinar que é necessário nascer de novo. Você percebe como alguém pode se enganar, e se enganar com sinceridade? Toda a mensagem da palavra de Deus está aqui para nos confrontar e nos dizer que é necessário nascer de novo para ser um cristão. Quão fácil é assumirmos que somos cristãos por causa da nossa criação, por causa da nossa lealdade à nossa instituição, aos nossos pais, ao lugar, à cultura que eu adquiri crescendo. Quão fácil sermos iludidos. Outra razão pela qual as pessoas caem no mesmo erro do que Simão, esse mago, é esta: que muitas pessoas se fazem cristãos porque são levados pela multidão. Veja esse versículo de número 12 a 13, é interessante, isso nos é dito aqui. Olhe como a maneira como como Lucas, ele propõe, ele está narrando sobre Simão. Mas como crescem em Filipe, quem? As multidões, as pessoas de Samaria, onde Simão crescera, vivera, mas como cresce em Filipe, versículo 13, creu até o próprio Simão. Você percebeu como ele coloca? Ele está nos informando algo. Ele está dizendo nessas palavras, e porque muitos criam em volta de Simão, talvez seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, aquelas pessoas que o buscavam no início, e como crescem em Jesus, como crescem, também Simão creu. Você percebeu a razão aqui letal? Muitos se fazem cristão porque são levados pela multidão, são influenciados pelo meio. É um tipo de hipocrisia inconsciente. Sim, eu não estou dizendo que ele é um hipócrita consciente. Há dois tipos de hipocrisia, uma inconsciente e uma consciente. Essa é uma inconsciente. Ele creu, ele foi sincero. Eu abraço esse cristianismo. É maravilhoso, olha os sinais, olha os poderes. Foi sincero, é uma hipocrisia sincera. Mas como crescem em Filipe, creu até o próprio Simão. Bem, há aqueles que se fazem cristãos por amizades. Eu conheço muitas pessoas assim, que se fizeram cristãos por amizade, mas essa pessoa que eu conheço, que pessoa maravilhosa, esse cristão, minha melhor amiga, meu melhor amigo. E ela vai à igreja, ela fica me falando sobre o evangelho, eu sou espírita, sou um católico, eu não me interesso pela religião, um cristão nominal, mas que pessoa bacana, eu vou sim visitar a igreja e eu encontro outras pessoas maravilhosas na igreja. E eles têm esses acampamentos para jovens, e é maravilhoso, eu nunca vi isso no mundo, e as pessoas riem, cantam e choram demais, e choram e tem muita emoção, e eu gosto disso, eu quero ser parte disso. Como eu vou ser parte disso? Eu preciso mostrar para todo mundo que eu estou sendo sincero. Certamente o diabo irá ajudar e há certas maneiras de entrar sem conversão.
Eu aceito a Jesus Cristo, eu aceito essa mensagem, eu quero ser batizado, eu quero ser um cristão. Eu observo as pessoas como elas são, elas se vestem de uma maneira diferente, sim, elas buscam um pudor, uma santidade. Eu não tenho isso, eu preciso disso também. Eu começo a me lapidar como um cristão. Aqueles que se fazem cristão por amizades, queridos amigos, isso é tão comum nos retiros, nos acampamentos, nos encontros, que as pessoas naquele ambiente cristão desejam se integrar e fazer parte, e elas aceitam esta mensagem do cristianismo, e logo elas fizeram um sinal visível, físico ao cristianismo, e elas são recebidas para dentro da igreja com abraços, e são batizadas, e daqui a pouco têm um cargo, e são ensinadas como viver externamente o cristianismo, quando nunca encararam seus pecados, quando nunca viram a sua vergonha, quando nunca buscaram o Senhor individualmente, um lugar de arrependimento aos pés do Salvador, quando nunca se aproximaram do Salvador pela fé. Aqueles que se fazem cristão também por algum interesse na igreja e no cristianismo. Você já viu pessoas assim? Eu tenho visto ao longo dos anos muitas pessoas assim. São pessoas que estão na igreja por alguma razão, nasceram ali ou foram convidadas ali. E elas veem o cristianismo como uma audiência maravilhosa, pessoas inteligentes que leem a Bíblia, leem outros livros, e ali é um espaço para mim. Eu posso cantar, eu tenho meu talento, eu não vou conseguir isso no mundo, é muito difícil no mundo conseguir ascender, eu tenho uma bela voz. Eu vejo aqui uma audiência, e há retiros, há convenções, há o culto na igreja, há conferências, eu quero estar ali, eu quero louvar a Deus e mostrar a minha voz, a minha oratória, o meu coaching, a minha capacidade, e me tornar um líder a pessoas que se tornam cristãs, porque elas veem na igreja uma plataforma. E ali passam anos, e seguem todos os meandros e os caminhos do cristianismo a ascenderem a pontos incríveis. E eu posso lhe dizer que há mesmo pastores que ainda não experimentaram a regeneração. Amigos, eu estou citando isso como exemplos para você perceber que isso acontece. Soa tão negativo isso, não é? Mas o Espírito Santo de Deus colocou isto aqui para a nossa advertência. E é claro, há aqueles que se fazem cristãos, se fizeram cristãos, porque encontraram, como eu mencionei, no cristianismo, uma plataforma para a sua arte, para a sua liderança. Sim, elas foram sinceras, elas não disseram a si mesmas, eu quero enganar todo mundo aqui, eu só quero projetar o meu ego. Não, essa mensagem é maravilhosa, e junto com essa mensagem maravilhosa, esse ambiente é ainda mais maravilhoso, e ele propõe algo ao meu ego, e eu posso crescer aqui, ser alguém, ajudar o mundo, ajudar as pessoas, e ensinar esse povo de Deus a pessoas que se tornam cristãs assim. Eu devo dizer também nessa conexão que uma razão triste e comum em nossos dias é a responsabilidade de certos líderes evangélicos que colocam pressão psicológica sobre as pessoas para que elas aceitem a Jesus Cristo. E elas fazem isso de tal maneira, em um ambiente todo organizado, para mover as emoções das pessoas, com música, com cores, com um tom de voz, com palavras no microfone, uma coisa após a outra, engenharizado, para ir direto ao nervo da emoção das pessoas. Elas sabem o que elas estão fazendo. Sim, elas pensam da seguinte maneira, eu não estou condenando pelo desejo, nós devemos fazer o nosso máximo para que as pessoas se convertam. Se elas se converterem, nós estamos agindo em benefício delas. Assim, a nossa função é tentar resgatá-las e levá-las a fazer uma aceitação de Jesus Cristo e dar um passo para dentro dessa porta. Então eu devo trabalhar nas emoções delas. Essa é uma mensagem que fala a mente. Mas quando eu passo por cima da mente, eu aponto apenas para as emoções, então eu crio falsas conversões que são engendradas pelo emocionalismo. Música de fundo, palavras emocionais, histórias que fazem as pessoas chorarem. Um dia eu ouvi um pregador famoso dizer o seguinte: eu estudei muito tempo, mas eu cheguei a uma conclusão sobre a função da pregação. O meu objetivo ao subir no púlpito é fazer as pessoas rirem, ou fazer as pessoas chorarem. Emoções, emocionalismo. Queridos amigos, aqui está uma palavra que não fala somente as emoções, mas fala diretamente à mente. É uma palavra que nos coloca diante de uma realidade como esta e nos diz: você pode ser um cristão não salvo. Se você não encarar estas verdades,
e a dureza do teu coração, e buscar o Senhor, você nunca entrará no reino do céu. Essa é uma palavra que apela à minha razão, ela propõe razões, ela apela à minha mente racional, criada por Deus, ela fala à minha alma, ela me convence, ela lida comigo, ela urge, ela insta com minha alma. Ela não me traz histórias para chorar e chorar e chorar o tempo todo e tentar me riscar e trazer para o cristianismo. Esse é um meio fácil, não é? Muitas pessoas se tornam cristãs assim, é triste ver isso. E elas colocam tanta pressão sobre as pessoas para aceitarem Jesus Cristo. Levante a mão, venha aqui à frente, se você não fizer agora acabou, é o final, você não vai ter uma outra oportunidade. E o ambiente é todo organizado de tal maneira, e às vezes pessoas são levadas a te insistir, vai na frente rapaz, vai lá, levanta a mão, crê no Senhor Jesus Cristo. Quão trágico, quão cruel, quão criminoso de um ponto de vista espiritual, institucionalizar uma pessoa que nunca buscou pessoalmente o Senhor Jesus Cristo Salvador. Métodos humanos inventados para coagir pessoas para irem a Cristo. A intenção é boa, a maneira errada, o resultado é trágico. E há pessoas que passam décadas sem buscar o Senhor de verdade, porque lhes foi dito que porque elas levantaram a mão ou foram batizadas, elas estão seguras e não precisam temer nada. Mas de repente vem um exemplo como esse, que me diz, aqueles que estão em pé, cuide que não caia. É possível você ser um melhor cristão possível na igreja e nunca ter passado da morte para a vida. Meus amigos, o que torna então uma pessoa um cristão não é que ela decida por Jesus Cristo, não é que ela levante a sua mão e venha à frente, mas que ela nasceu de novo, que ela experimentou regeneração, é uma obra de regeneração. Cristianismo é regeneração, é ser uma nova criatura, é ter nascido de novo, é ter encarado os seus pecados aos pés do Salvador e recebido uma nova vida, e isso irá se manifestar pela obra do Espírito Santo naquela vida. Acaso alguma dessas razões, ilustrações, descreve você nessa tarde? Quase todas elas me descreveram no passado, tendo crescido no lar evangélico, sido batizado aos 9 anos de idade, lecionado na IBD, feito o meu melhor, participado de acampamentos da IBF, da IBD evangelística, do culto infantil, do culto de adolescentes, cantado na frente, conduzido o trabalho de evangelismo nas ruas, tantas e tantas e tantas coisas com sinceridade, fazendo o meu melhor, enquanto ao mesmo tempo eu vivia no mundo, não lá fora, mas dentro do meu coração. O mundo me dominava. Aqui está, queridos amigos. Essas são algumas das razões que descrevem o porquê tantos não convertidos na igreja. Mas qual é a verdadeira razão por trás de tudo isso? Nos diz a palavra de Deus. Bem, a palavra de Deus nos diz que é um coração enganoso. Abra comigo em Jeremias capítulo 17, versículo de número 9. Palavras tão bem conhecidas, em Jeremias capítulo 17, versículo de número 9, nós lemos essas palavras de Deus pelo Espírito. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O coração humano é tão enganoso que o próprio homem não percebe o engano do coração. Não é incrível? O coração humano é tão enganoso que o próprio portador, possuidor do coração, não percebe que está sendo enganado pelo seu coração. Se esse coração, por exemplo, ele está preocupado com a eternidade, ele sabe que haverá um dia de juízo, se a sua consciência ele informa sobre o seu pecado, sobre um dia de prestar contas, então esse coração, se ele sente que ele pode enganar a consciência da pessoa, esse coração irá enganá-la. Se ele sente que ele pode encontrar algum tipo de paz, algum tipo de tranquilidade, algum tipo de alívio e conforto, e abafar a consciência fazendo algo como levantar a frente, a mão ir na frente, ser batizado, participar de uma obra de evangelismo, esse coração enganoso irá enganar essa pessoa. Eu já fiz, eu nasci de novo, eu estou salvo. Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Se um ato físico de levantar a mão, de ir à frente, de ser batizado, de se martirizar, se esse coração consegue convencer a mente de que andando daqui àquela cidade santa, a pé, sangrando, subindo a escadaria, evangelizando no sol quente, fazendo o que quer que seja, irá trazer uma tranquilidade à minha consciência, então esse coração irá fazer isso. Enganoso é o coração.
Queridos amigos, o nosso problema não é somente que nós enganamos as pessoas, é também que nós enganamos a nós mesmos. Esse é o nosso grande mal. Oh, esse enganoso coração, que uma pessoa pode pensar, se leva a pensar que pode estar na igreja fazendo o seu melhor e também estar no mundo ao mesmo tempo. Não é enganoso esse coração. Pensar que pode ter a sua medida de prazer pecaminoso no céu e ao mesmo tempo ir para o céu. No mundo, perdão, e ao mesmo tempo ir para o céu. Porque ela crê na palavra de Deus. Porque ela crê nessas verdades eternas. Enganoso é o coração, diz a palavra de Deus. Uma pessoa de fato consegue crer em uma multidão de coisas, uma miríade de coisas contraditórias, contanto que ela consiga que seu coração seja apaziguado. Uma pessoa consegue crer em ideias tão contraditórias, comportamentos tão contraditórios, conquanto que ela consiga aquilo que o seu coração deseja, consiga seguir o caminho que deseja, o engano do coração humano. Se nós nos conhecêssemos melhor à luz da palavra de Deus, você já percebeu isso? Você já entendeu o engano do teu coração? Esse coração, ele aceita uma experiência física como um batismo, levantar a mão no lugar de uma experiência de regeneração. Para ele está tudo bem. Esse coração aceita uma experiência física, uma participação na igreja, fazer o seu melhor do que uma conversão real, uma obra do Espírito em seu coração. Ele consegue aceitar isso e ter paz com isso. Mas eu devo dizer que ainda há outra razão para esse estado de ilusão espiritual. Que uma pessoa se considere um perfeito cristão quando não há qualquer evidência de regeneração possível. E a razão é o diabo, o inimigo de nossas almas. Não é interessante que a palavra de Deus nos diz que o diabo se transforma em um anjo de luz? Pense sobre isso, um anjo, um mensageiro de coisas verdadeiras, maravilhosas, que ele se transforme em um anjo de luz. Bem, o diabo ele está sempre bastante atento no meio evangélico a dizer a pessoas que elas aceitem a Jesus Cristo. Você já parou para pensar sobre isso? Ele está muito atento e pronto a convencer as pessoas que elas aceitem, tomem uma decisão por Jesus Cristo. Se fazendo isso, ele puder garantir a perdição da alma daquela pessoa. Ele irá convencer uma pessoa a crer em Jesus Cristo, se ele sabe que essa pessoa terá uma aceitação de Jesus Cristo sem a regeneração da alma. Ele irá silenciar a consciência daquela pessoa, se isso irá levar aquela pessoa a parar de pensar, a parar de examinar a sua alma, a parar de examinar o seu coração, o seu cristianismo e buscar saber onde ele se encontra, onde ela se encontra, se está vivo ou morto diante de Deus. Ele irá lhe convencer a aceitar a Jesus, a ir na frente, a aceitar o cristianismo, a receber a Jesus em teu coração, se isso irá lhe fazer parar de pensar sobre o estado do teu coração e da tua alma e de examinar a tua vida, se você realmente nasceu de novo ou não. O diabo irá dizer: tudo o que você tem que fazer é acreditar no Senhor Jesus Cristo, aceitar esta mensagem, aceitar Jesus. Pare de negar a Jesus, aceite-o, tome uma decisão. Eu vou facilitar as coisas para você através de alguma demonstração física para todo mundo que você aceitou a Jesus. Levante a mão e venha aqui na frente e todos saberão que você é um cristão. Aceita, aceita, aceita. Se isso puder te fazer parar de pensar, se isso puder te levar por anos e anos a fio sem considerar que você não nasceu de novo. Não é uma estratégia mais eficaz do que possuir alguém com um demônio e mantê-la longe de Deus? Certamente. Através de algum ato físico. Então você pode seguir depois deste ato físico, desse batismo, você pode seguir a tua vida mais ou menos como era antes, apenas um pouco mais sanitizada, mais higienizada, com o mundo em teu coração ainda. O diabo irá levar pessoas a aceitarem a Jesus Cristo e tomarem decisões, se isso puder ser colocado entre elas e a regeneração da alma, que é a verdadeira obra do Espírito. Entre elas e a verdade da obra do Espírito, que é o novo nascimento. Isso é conversão.
Entre elas e a agonia da alma que encara os seus pecados, que olha para Deus, que busca um lugar de arrependimento, que clama por perdão. Entre elas e a misericórdia de Deus e a salvação, entre elas e aquela busca sincera, às vezes solitária, sozinha, por dias, por semanas, examinando o coração. Se o diabo puder impedir esse movimento, esta busca, ele lhe dará qualquer coisa. São essas as razões por trás de uma falsa conversão como esta de Simão. E isso se repete em nossos dias como nunca antes na história, com milhões de pessoas debaixo dessa ilusão. Isso pode mesmo acontecer aqui em nosso meio. Mas deixe-me perguntar então, até que ponto pode uma pessoa, um falso converso, ascender em sua espiritualidade? Até que ponto alguém pode chegar na religiosidade sem ser salvo? Querido amigo, você se surpreenderá. Nós lemos no versículo 13, observe. E creu até o próprio Simão. Ele creu. Sabe o que isso significa? Ele creu no Evangelho. Porque foi isso que Filipe pregou. Versículo 12, Filipe lhes pregou acerca do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele creu nessas coisas. Ele chegou a crer no Evangelho, no reino de Deus, nesta verdade. Filipe pregou o Evangelho, ele pregou os fatos do Evangelho, ele desdobrou que Jesus Cristo é o Messias, profetizados por Isaías, por todos os profetas, que ele deveria vir, que Deus deveria tomar um corpo e uma natureza humana, viver uma vida perfeita sob a lei, morrer na cruz do Calvário, aquilo que nós vimos há poucos dias em Jerusalém. Filipe pregou todas estas coisas e explicou desde os profetas, a lei, o Salmo, Jesus Cristo, e ele creu nisso. Simão, ele creu, que significa dizer que ele aceitou os argumentos, ele aceitou este caminho. E Simão expressou publicamente o seu acordo, a sua aceitação desta mensagem, assim como os filhos de crentes muitas vezes aceitam, abraçam isso. Sabe o que isso quer dizer? Bem, isso aqui é uma crença intelectual no Evangelho. É possível, meus queridos amigos, para uma pessoa aceitar intelectualmente o Evangelho e ainda assim não ser cristão. Mas o cristianismo na Bíblia não é a respeito da nossa aceitação intelectual destas verdades em comparação com as filosofias do mundo, descobrir que esta é uma filosofia de vida superior a qualquer filosofia do mundo, a qualquer moral, a qualquer ética filosófica no mundo. Não é chegar à conclusão de que esse texto revela uma proposição superior às proposições da filosofia e abraçar com o intelecto apenas esta verdade. Não, não é isso, nada disso. Não é uma crença intelectual. É a respeito da libertação do pecado, é a respeito de reconciliação com Deus, é a respeito de uma nova vida, é a respeito de regeneração. Aqui está o perigo da aceitação intelectual do Evangelho, mas deixe-me dizer que talvez não seja esse o maior perigo em nosso meio. Talvez o maior perigo em nosso meio, em nossa paróquia e circunstância cristã brasileira, seja uma outra aceitação, um tipo de aceitação meramente emocional do Evangelho. E como eu tenho visto isso, meus queridos amigos, e as pessoas às vezes choram ouvindo mensagens, e choram lendo a descrição da morte sacrificial do Salvador. Não estou dizendo que haja nada errado a respeito disso. As pessoas choram, e há pregadores que são especialistas nisso, em fazerem pessoas chorarem. E porque elas choraram quando leram um texto da palavra de Deus em casa, ou depois de um sermão, ou durante um cântico maravilhoso, então elas creem que são salvas, porque elas se emocionam ao lerem o texto da palavra de Deus. Elas dizem a si mesmo: o nervo da minha alma não está tão morto e cauterizado, eu mesmo sinto, eu mesmo choro quando ouço estas coisas, eu sou um cristão. Oh, queridos amigos, quão terrível é se iludir espiritualmente. O perigo da aceitação emocional do Evangelho. Você pode ser movido emocionalmente pelo Evangelho, mas se não há um conteúdo, se não há uma experiência de regeneração, não há valor nessas emoções, não há valor espiritual nessas emoções. Isso é possível, não é? É possível devido ao nosso coração enganoso,
Simão creu intelectualmente e creu até o próprio Simão. Ele chegou até esse ponto, mas sabe, ele passou deste ponto, porque nós lemos que, além disso, ele também desejou e foi e pediu e foi batizado. Versículo de número 13, creu o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. Esse é o caso de muitos em nosso meio, não é? Como um batismo muitas vezes é usado como um colete salva-vida para a salvação. Às vezes eu sinto que a minha função como pastor é tentar estourar essas boias. Você já viu a criança na piscina, não sabe nadar, uma boia aqui, 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 para não afundar. E assim somos nós. Nós criamos e vamos enchendo as nossas boias ao longo da vida. Um batismo, cantar no louvor, mais um, ser uma boa pessoa, outra boia. Eu preciso estourar cada uma delas com o argumento do Evangelho, mas não sou eu, a palavra de Deus. Para que este homem, esta mulher entenda que ela está morta, ele está se afundando e a sua única esperança é clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador, eu estou me afundando, eu estou morrendo. Salva a minha alma. Aqui está a boia deste homem. Eu criei, eu preciso de uma segurança. Eu vou ser batizado, fui vestido no colete salva-vida. Eu estou seguro. Será que esse é o caso de alguém? Quantas boias você tem colecionado? Quantos coletes salva-vidas você tem construído astutamente em tua imaginação ao longo dos anos? E você ouve estas coisas e nada te convencem, porque quando você ouve estes argumentos do Espírito, você olha para a sua boia e diz: eu estou seguro com o meu batismo. Eu estou seguro porque eu não forniquei antes da conversão, do casamento. Eu estou seguro porque eu não me meti naquela sujeira com os meus amigos. Eu estou quantas boias, eu canto no coral, eu estou bem, eu faço isso, eu faço aquilo. Oh, miserável homem que eu sou, se eu não percebo esta verdade, eu permaneço não salvo, condenado diante de Deus. Queridos amigos, você toma esta verdade de uma maneira séria. Você pode ser movido emocionalmente. Simão creu, Simão foi batizado. Ser um cristão, queridos amigos, sabe quando eu percebo quando alguém não é um cristão de verdade? Eu acho que essa é uma das razões mais claras. Ela pode enganar um pastor, entenda, este homem ele enganou Filipe, que pregou e pessoas foram convertidas, que subiu aquela carruagem com aquele etíope, pregou e o Espírito falou. Ele convenceu Filipe. Claro, Filipe não aceitaria ele na igreja se ele continuasse com sua mandiga, com seu talismã pendurado ali, com sua feitiçaria. Ele mudou, ele diz: eu creio, eu jogo fora esse talismã, eu fecho essa tenda de cartomancia. Ele creu, ele convenceu Filipe, foi batizado e deu um bom testemunho. Mas veja, mesmo Filipe, Pedro, talvez, inicialmente ele conseguiu enganar, mas aqui está uma maneira que não é possível enganar. Quando uma pessoa, para ele, para ela, o seu cristianismo é como um acessório. Você sabe que é um acessório, não é? Mulher, homem. Um acessório, você veste, toma seu banho, estou pronto, vesti minha roupa, básico, mas eu vou colocar um acessório, um brinco, um colar, alguma coisa, um acessório, uma bolsa bonita. O seu cristianismo é um acessório. E essa pessoa põe o seu cristianismo no domingo e tira o seu cristianismo na segunda-feira. Eu não estou bem, vou pôr esse meu acessório que me ajuda quando eu não estou bem. Vou para a igreja, vou louvar, vou cantar, vou para o monte. Segunda-feira, acessório é outro. Eu carrego meu cristianismo na bolsa. Oh, meus amigos, se esta vida não é uma nova vida dentro de você, e ela é através da tua existência, dura uma corda o tempo todo, uma nova vida com o Senhor, você não nasceu de novo. Se o teu cristianismo é um acessório para determinados dias da semana e momentos da sua existência, quando você não está bem ou está, você não nasceu de novo. Ser cristão é ser uma nova pessoa, isso é algo contínuo. Você pode dizer: sim, mas eu criei com sinceridade na mensagem, eu fui sincero. Simão também foi. Eu confessei a minha fé publicamente, eu não escondi dos homens, e eu fui batizado. Simão também foi. Eu fiz isso de coração, foi voluntário, meu pai não me impôs. Eu disse: agora não, só quando eu estiver pronto. E eu fui quando eu estava pronto. Simão também. Não somente isso. Ele não somente creu intelectualmente, foi batizado, mas veja você, ele se juntou à igreja.
Ele não foi daquelas pessoas que criam no acampamento, na conferência e tchau, vou seguir a minha vida, formar o meu cristianismo. Ali estava ele dia e noite na igreja e creu o próprio Simão e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, o tempo todo, querendo aprender na igreja, louvando, servindo, absorvendo. O caso dele não foi alguém que creu numa noite e nunca mais apareceu na igreja. Oh, não. Nem mesmo Filipe, o evangelista, pôde perceber isso. Ele o recebeu, ele creu no testemunho verbal de Simão, ele o batizou, ele o recebeu na igreja. Oh, queridos amigos, eu não me alegro em dizer essas coisas nessa tarde, porque o meu objetivo é virar umas salvas. Mas se eu não colocar isso diante de você, como o Espírito de Deus coloca aqui, eu serei cruel com a tua alma em não te dizer que talvez você não nasceu de novo. Ser um cristão não é ter um nome no livro de membros, ser um cristão é regeneração, é uma nova vida. Ele participou de todos os aspectos exteriores do cristianismo, ele mesmo deixou a sua feitiçaria, ele não seria recebido na igreja, mas ainda assim não foi salvo. Como foi isso então? Deixa-me perguntar por fim, para nós concluirmos, como foi que se tornou aparente que aquele homem não era salvo? Bem, chegou um momento quando tudo se tornou claro, sabe? O falso cristão, ele sempre trai a si mesmo e para os outros. Nunca para Deus, ninguém engana Deus. Ele sabe quem são os seus. Chega um momento em que ele entrega o jogo. Observe essas palavras do versículo 8. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Não é terrível? Não é terrível? Foi de repente, não percebe? Você vê como Lucas coloca a narrativa, tudo estava bem, louvando, servindo, paz, vaso, bênção, dia após dia, vamos para o monte. De repente, e o que Lucas está dizendo aqui é que de repente um falso cristão se revela. O falso cristão sempre trai a si mesmo. Acontece uma situação repentina, como uma pedra no caminho, não é? Uma situação difícil vem na vida, uma pandemia, e de repente a minha força, a minha santidade, o meu vigor, e eu volto ao mundo, e eu volto à pornografia, e eu volto à sensualidade, e eu volto à descrença. A igreja era um amuleto. A minha vida cristã só existia enquanto eu podia estar semana após semana na igreja. Não há igreja agora. O que eu vou fazer para ser um cristão? Louvar, sentir. Não há lugar. Eu não tenho vida na minha alma. Eu não ando com Deus. É só no domingo. É só quando eu estou com pessoas. Não há um amuleto. Deus tirou o amuleto. E onde estão os meus ídolos? O que me sobrou? De repente, não é? O caráter se manifesta. Daquele homem, daquela mulher, daquele marido, daquele jovem, daquela pessoa. Eu não sei como me comportar no mundo, nessa situação, nesse contexto, daquela maneira. Eu não tenho vida na alma. O pastor não está ali para me aconselhar todo domingo. O falso cristão sempre trai a si mesmo. Aqui está Simão, veja o que Lucas nos diz, no final do versículo 13, estava atônito. Claro que ele estava, ele era um mestre na arte mágica. Não é? Ele era um mágico, ele está vendo coisas sobrenaturais feitas pelos apóstolos, ele está atônito. Isso é algo superior, isso é algo tremendo, isso é algo maravilhoso. Dentro do coração dele estava borbulhando, ele estava atônito. Seu coração ainda não regenerado, estava permeado por vanglória, um desejo de prestígio, poder, carnalidade. Como nós sabemos disso, embora tudo fora convencia todo mundo que era um cristão e havia uma sinceridade externa, bem, de repente, desce Pedro, desce João, os grandes apóstolos para Samaria. Eles fazem coisas que nem Filipe faziam, porque Filipe não era um apóstolo. O Espírito Santo deve vir e batizar, e ele vê aquela coisa pela mão deles. Ali está a fórmula mágica, a mão e palavras. Eu fazia as minhas mágicas com ações assim, com a arruda, com o quento, com isso, e invocava essas palavras, acontecia. Eles fazem por meio de uma palavra em posição de mãos. Me dê esse poder, eu compro, eu pago. De repente o coração e a natureza essencial de Simão é colocado para fora. Você percebe? Seu coração não regenerado era um coração que buscava vanglória. Sabe o que ele buscava? Ele buscava pular de um palco para o outro. Ele queria vanglória no mundo, exercitar sua bruxaria no mundo, e aqui está ele buscando a mesma coisa, só que com um vernizinho evangélico. Mágica,
poder do Espírito, fazer isso, aquilo, ser visto, notoriedade, ser uma coluna na igreja. Nada mudou no coração. É muito difícil crer no testemunho de certos artistas, esportistas, pessoas de nome, que quando aparecem por aí dizia: eu era uma pessoa tão imunda no mundo, Deus me salvou e agora estou aqui neste outro palco com o meu próprio talento, usando o talento que eu tinha antes. Eu cantava para o mundo e agora eu canto na igreja, eu continuo com o meu talento, a minha sensualidade, a minha projeção do ego. Eles mudaram de um palco para outro. Não há sinal de santidade, que é o cartão de visitas de uma pessoa transformada. De odiar o mundo, de virar as costas, de me afastar daquilo que era intrinsecamente do mundo. De repente, ele trai a si mesmo. Versículo de número 23, que palavras... Observe como Lucas coloca. Pedro responde e diz: pois vejo que estás em fel de amargura. Você percebe? É como se Pedro de repente fizesse assim. O coração dele se revelou. Agora eu vejo, Simão, que você nunca nasceu de novo. Pois vejo agora. Não há como esconder, queridos amigos. Há como maquiar, mas não há como esconder estas coisas. Simão revelou a sua natureza essencial, intacta, não transformada, não regenerada. Ele tinha as respostas certas para tudo. Sua reação revelou o seu coração. Ele era um daqueles tipos de pessoa que ele tinha a resposta certíssima para todo mundo. Ele conseguia escapar de todas essas coisas. As pessoas estão me importunando sobre amar a Deus, louvar a Deus. Deixa eu... Esse tipo de linguagem. O pastor está na minha cola. Deixa eu... Eu tenho a resposta certa. Quão triste é enganar a si mesmo e cometer suicídio espiritual. Ele mudou muitas coisas, não é? Ele adicionou muitas coisas, mas a natureza essencial permanecia a mesma. Ele mostrou que ainda era um homem de mente mundana. Ele queria continuar na sua feitiçaria, mas de uma maneira diferente. Oh, amigos, é a maneira como nós reagimos. É a nossa maneira de responder. É a maneira como nós vivemos solitários no íntimo do nosso coração, fora da igreja, que revela a nossa natureza. Alguns revelam isso porque tomam o cristianismo como um acessório. Não há nada que prove vida na alma, mas elas estão perfeitamente convencidas que são salvas. E quando a consciência fala, elas se apegam como um católico se apega a um rosário, elas se apegam às suas boias e olham para coisas que elas têm, seus pontos, seus troféus na parede. Não é horrível isso? Como saber se você é um cristão? Deixe-me concluir aqui. Queridos amigos, cristianismo é regeneração. É uma experiência pessoal de transformação. Essa nova vida controla você. Ela não é mais um acessório maravilhoso a ser usado. É uma nova vida. Regeneração é uma obra do Espírito. É necessário arrependimento. E arrependimento não envolve apenas você estar preocupado com um pecado proeminente que você está cometendo. Não. Envolve você encarar a tua pecaminosidade essencial e se aproximar de Deus como um pecador, não com um pecado em tuas mãos, dizer: Senhor, me livra dessa pornografia, me livra desse temperamento mau, desse pecado. Não, me livra desse homem que eu sou, me dá um novo coração. Faz de mim uma nova pessoa, um filho de Deus, transforma dentro de mim. Isso é arrependimento. Arrependimento não é apenas um temor negativo de ir para o inferno. Eu quero ser liberto do inferno, não é só isso. Arrependimento também envolve vergonha de meu pecado. Contra ti pequei, Senhor, que vergonha, que horrível. Que pessoa suja, que pessoa imunda eu sou. Não é apenas um temor negativo de ir para o inferno, é uma vergonha de pecar contra Deus. Veja o caso deste homem no versículo de número 24, respondendo, porém, Simão ao que disse Pedro: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Você sabe o que está dizendo aqui? Ele está dizendo: eu me arrependo, me ajuda, meu Deus. Ele está dizendo: não, vocês têm poder. Aperem esse poder para que isso não caia sobre mim. Tira esse passe de mim, tira essa mandinga de mim, esse trabalho. Faça um poder maior para que nada do que vocês disseram caia sobre mim. Isso não é arrependimento, amigos. Não é triste?
Quão triste é pensar sobre estas coisas. Regeneração. Um lugar de arrependimento aos pés do Salvador. E então, por fim, e ao mesmo tempo, você se entrega ao Senhor. Senhor, salva-me e a minha vida será tua por inteiro. Eu não mais irei ditar como eu vou viver o cristianismo, como eu vou agir, me comportar, me vestir, falar, gastar meu dinheiro, ser, etc. Eu serei teu. Você não pode ter a Jesus como Salvador de tua vida, se você não tivê-lo como Senhor de tua vida. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Você o busca em arrependimento. Você pede por esta regeneração. Ao mesmo tempo você se entrega por inteiro, descansando nele pela fé, que ele é poderoso para te salvar. Queridos amigos, é maravilhoso isso. Qualquer que seja a tua condição nesta tarde, faça o que Pedro disse a Simão no versículo 22. Arrepende-te. Arrepende-te. Vá a Deus. Peça a Ele que Ele realize essa conversão em tua vida e Ele não irá recusar isso. Mesmo Simão, mesmo depois de todo esse auto-engano, arrependa-se nessa altura da tua vida. Arrependa-se diante de Deus. Confesse a Ele o teu pior. Diga que você crê no Salvador e creia conforme você confessa, você se entrega a Ele. Vá a Deus e peça a Ele que realize essa obra de conversão em tua alma. O amor de Deus é tão grande, não é? Mesmo se nós tentamos nos enganar a Deus, há esperança. Ser feito um filho de Deus, mesmo na última hora, agora, hoje, ser salvo, ser liberto, ter a certeza plena, não mais olhar para estas boias, olhar para Ele. Ele me amou, Ele me salvou, Ele aceitou o meu arrependimento, Ele me deu uma nova vida. É assim, queridos amigos, você o busca em arrependimento, você crê e se entrega, então você é salvo, e é maravilhoso, você é salvo para sempre. Vamos orar juntos. Bendito e excelso Deus e Pai de misericórdias, nós te agradecemos por teu amor e compaixão, por estas coisas registradas aqui pelo teu Espírito para a nossa advertência, para que não seja o caso de terminarmos a vida como este homem. Vem e ajuda-nos e estoura todas estas boias que nós mesmos criamos, ó Senhor, para que o Salvador, Ele somente, seja a nossa única certeza de acesso à Tua presença. Leva-nos a Cristo, leva-nos, ó Pai, antes que seja tarde, antes que o fim chegue e o Senhor Jesus retorne a este mundo, sejamos chamados à Tua presença. Não nos deixe, Senhor, ser dominados pelo orgulho e perseverarmos no auto-engano. Lida conosco e leva-nos ao Salvador. É o que te rogamos em nome dEle e para o Teu louvor. Amém.